Então, pessoal, agora falta a gente ver ppm, ppb e ppt. Vamos entender a sigla. Vem aqui, ó. ppm quer dizer partes por milhão. E aí, quando a gente fala milhão, gente, é da casa de 10 à sexta. ppb, que é partes por bilhão, que é da casa de 10 à nona. E ppt, que é partes por trilhão, que é da casa de 10 a 12. O que isso quer dizer? Bom, você já deve ter lido no livro de química, ou no noticiário, ou na propaganda de algum laboratório, virar e falar assim: bom, o nosso laboratório faz análise de elementos traço. Faz análise de elementos traço? O que isso quer dizer, elementos traço? São elementos que eles são encontrados na natureza em uma concentração muito, muito baixa. Por definição, os elementos traço, eles estão aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Elementos traço, ou seja, a concentração deles, gente, está na faixa de ppb, ppt, certo? Nessa concentração. Então, está numa concentração muito, muito baixa. Muito baixa. E aí, o que acontece, meus queridos? O que quer dizer isso? Quando você fala ppm, partes por milhão, por exemplo, 50 ppm, o que você tem que entender? Que você pegou 1 milhão da sua amostra, 1 milhão dela, e de 1 milhão, 50 é o soluto. Ou seja, uma quantidade muito pequena. Se a gente fosse representar massa por volume, ia dar 0,0000000. Então o que a gente fez? Pôs em 1 milhão. Pegou 1 milhão da amostra e fez essa relação. Como assim? Um exemplo de unidade de ppm é essa daqui, ó. Miligrama por quilo. Por quê? A diferença dela está na casa de 1 milhão. Isso aqui, por exemplo, se eu falo que tem, por exemplo, 100 miligramas por quilo da amostra. É a mesma coisa que falar que eu tenho 100 ppm. João Vitor, para mim não faz sentido. Presta atenção. Miligrama, grama e quilograma. Se eu estou em quilograma e eu quero passar para grama, eu não multiplico pelo fator de 1000? E se eu estou em grama e quero ir para miligrama, eu não multiplico pelo fator de 1000 também? Consequentemente, se eu estou em quilograma e vou para miligrama, eu tenho um fator de 1 milhão, 10 à sexta. Então, a diferença entre essa unidade é de 10 à sexta. O que ela quer dizer? Que a cada 1 quilo da sua amostra, você tem 100 miligramas daquele cara. Então, 1 quilo da amostra é como se você tivesse 1 milhão dela, 10 à sexta dela, uma parte dela. E daquela parte, somente 100 corresponde ao soluto. É muito pequena, muito pequena. Por isso, pode falar que tem 100 ppm, 100 partes a cada milhão. E ppb e ppt? Mesma coisa. Só que em vez de ser com 1 milhão, vai ser com 1 bilhão. Vixe, João Vitor. Do bilhão ia ser isso aqui, ó, gente. Micrograma por quilo. João Vitor? Micrograma por quilo? O micro vale 10 a menos 6. Então, essa distância aqui está no fator de 1 bilhão. Então, por exemplo, se você fala que tem uma substância, sei lá, mercúrio, e você tem uma concentração dele de 50 ppb, quer dizer que a cada 1 bilhão da sua amostra, 50 dela é de mercúrio. Então, é uma concentração muito, muito, muito baixa. Só que, por que a gente determina isso? Qual que é a importância disso? Por que em muitos artigos a gente vê essas anotações? É aquele velho ditado, de grão em grão a galinha enche papo. Existem várias pesquisas que mostram que, apesar de serem concentrações baixas, estão relacionadas com alguns problemas de saúde que nós estamos enfrentando na atualidade. Então, por isso a importância de determinar esses elementos traços em diferentes amostras, seja alimento, seja em água, seja nos produtos que nós usamos, certo? Porque elas têm relação direta com a nossa vida. E ppt é parte por trilhão. Aqui seria o nanograma por quilo, meus queridos. Então pensa, nano é 10 a menos 9. Então, a cada 1 quilo da amostra, você teria nanograma daquele composto. Aqui eu fiz relação massa-massa, mas, por exemplo, existe ppb em relação a volume. Uai, João Vitor, ppb, ppm, ppt. Como assim? Vamos pegar uma relação aqui de volume? Seria como se eu tivesse, por exemplo, ml e falasse em ml. Deixa eu pensar aqui. ml e falasse de metro cúbico. Isso aqui, ó, é uma relação de ppm. Por quê?
1 ml, ou sem colocar aqui centímetro cúbico também, tá? 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Para você sair de centímetro cúbico e para decímetro cúbico, desculpa, para você ir de decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1000. E de metro cúbico para decímetro, 1000. Então tem um fator de 1 milhão separando eles. Por isso, essa unidade aqui também é ppm. Agora, por exemplo, no fator de ppb, seria, por exemplo, microlitros por metro cúbico. Então, a gente observa que esses fatores, eles estão relacionados com determinação de elementos que estão em baixíssimas concentrações. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Que quando a gente fala de partes por milhão, nós estamos falando de concentrações de soluto que estão em 1 milhão da minha amostra. Então, por exemplo, se eu vir e falar assim, que eu tenho lá uma amostra sólida e eu falo que a concentração de cádmio naquela amostra sólida é 2 ppm. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 2 gramas da minha amostra, 10 a sexta dela, que a cada 10 a sexta gramas da minha amostra, ou seja, 1 milhão dela, eu vou ter 2 gramas de cádmio. Por isso, 2 ppm, 2 partes por milhão. Beleza? E aí aqui, ó, por exemplo, 10 a sexta gramas é 1 tonelada. Então, essa unidade aqui, ó, gramas por tonelada, é uma unidade também de ppm. Olha aí na tabela que eu vou colocar para vocês, tire um print, guardem, que ela mostra as relações das unidades de medida como ppm, ppb e ppt. Observem que as diferenças são ppm, a distância entre as unidades é no fator de 10 a sexta, em ppb a distância é no fator de 10 a 12 e ppt a distância é no fator de 10 a 12 ppt. 10 a nona ppb. Desculpa, falei errado. Então, de novo, observem que se a gente vê a distância entre ppm é 10 a sexta, a distância das unidades de ppb é 10 a nona e de ppt 10 a 12. Beleza? E lembrando que quando nós falamos de ppb e ppt, estamos falando na determinação de elementos traço, uma concentração extremamente baixíssima. Tranquilo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ato de adicionar solvente em uma solução, também conhecido como cenas de um próximo capítulo.